Romana, ano 100 depois de Cristo. Houve duas grandes contribuições feitas por Roma ao cristianismo, embora não tenha sido intencional. A primeira foi no campo da lei administrativa. Data-se do ano de 451 depois de Cristo, quando tinha o que chamavam de 12 lápides. Mas o império cresceu até se tornar 120 mil pessoas. Com isso, desenvolveram um processo jurídico. E uma vez tendo sido bem feito, tornou-se a base das leis na Europa, especialmente na Inglaterra. E por causa desta última, também nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, África do Sul e onde quer que o idioma inglês fosse falado. Foi uma grande contribuição ao cristianismo, pois onde quer que seus cidadãos fossem pelo mundo, estariam debaixo dessa proteção. A segunda maior contribuição foi na área da construção. Eu digo construção porque a maior preocupação era a mobilização de um exército. Eles queriam ter a certeza de que o exército poderia se locomover da forma mais rápida possível. Assim, construíram estradas, pontes e muralhas. Aqui ao meu lado pode ser visto um aqueduto construído no século II, que trazia água fresca à cidade de Cesareia. E observe como está bem conservado, ainda nos dias de hoje. Esses dois e muitos outros contribuíram grandemente para a expansão do cristianismo. As catacumbas sob a cidade de Roma eram usadas para enterrar os cristãos. Estima-se haver 4 milhões de covas aqui. Em Roma, existiam 40 congregações cristãs separadas, encontradas logo após a última perseguição. Nesta época, os cristãos poderiam ser encontrados no Império Romano, bem como na distante Inglaterra. Não somente cresciam numericamente, mas penetravam verticalmente através de cada segmento social. Sabemos que não somente os pobres, mas também os ricos seguiam com prazer. O cristianismo nunca sobreviveria sem a Bíblia. Era o que a igreja primitiva tinha em comum. Se tornou o verdadeiro fundamento no qual os seus seguidores viviam e morriam. Dando os primeiros passos, ano 150 depois de Cristo. Tenho certeza que cada pai lembra-se dos primeiros passos de um bebê. E de igual modo, estou certo de que vocês adorariam ter uma câmera para registrar esses primeiros passos num filme e recordar as pernas bambas, os passos incertos, o que significava que o bebê tinha músculos no corpo. Só faltava se desenvolver. É mais ou menos da mesma forma que a igreja cristã entrou para as páginas da história. É controvertido o que causou isto, mas é demonstrado pela igreja primitiva que havia músculos em seu corpo e estes iriam desenvolver-se. Todas essas controvérsias e heresias tentaram destruir a unidade da igreja, a pureza de sua doutrina e a autoridade da Bíblia. De fato, esses ataques resultaram em 3 propósitos benéficos. Primeiro, provaram que as heresias poderiam causar um efeito saudável no corpo. Afinal, os germes estimulam a produção de anticorpos. Segundo, as falsas teologias foram instrumentos para fazer nascer a verdadeira teologia cristã. Finalmente, o mais importante para a nossa história, os conflitos forçaram o desenvolvimento do reconhecimento universal da autoridade da Bíblia. Um dos mais notáveis homens que defendeu a igreja contra essas heresias foi Policarpo. Ele era discípulo do apóstolo João e foi indicado por ele para ser o pastor da igreja de Esmirna. Ele era conhecedor de praticamente todas as cartas do Novo Testamento. Após muitos de sua igreja enfrentarem corajosamente os leões, os perseguidores clamavam pelo seu pastor, Policarpo. Foi um dos servos que, sob tortura, denunciou onde o mestre estava. Eles foram ao seu encontro, prenderam-no e trouxeram-no à cidade. O chefe dos magistrados o colocou em sua carruagem e pediu para chamar o imperador de senhor e oferecer sacrifício a ele. Ao se recusar a fazer isso, foi lançado para fora da carruagem e, ao cair, quebrou o tornozelo. Eles o pegaram de volta e o levaram à arena. Lá, o juiz deu-lhe a oportunidade de amaldiçoar a Cristo. Desta forma, seria libertado.
E ele deu a famosa resposta: por 86 anos eu o servi, e a mim nenhum mal ele causou. Como eu poderia blasfemar contra meu rei e salvador? Ao perceberem que ele simplesmente não temia os leões, alguém nas arquibancadas gritou: queimem-no! E isto ecoou por toda a arena e logo todos gritavam: queimem-no! Queimem-no! Quando ele foi lançado ao fogo, o executor, insatisfeito por estar queimando rápido demais, penetrou uma lança em seu corpo. Quando o martírio terminou, seus amigos, remexendo entre as cinzas, encontraram os ossos e os levaram para fazer um enterro decente. As transformações do Coliseu de 80 a 303 d.C. Aqui atrás estão as ruínas do velho Coliseu romano. Ele começou a ser construído pelos Vespasianos no ano 72 d.C. e foi concluído pelo seu filho Tito no ano 80 d.C. Mas vieram os normães em 1084 e o deixaram do jeito que o vemos hoje. Mas por que foi deixado neste estado? Provavelmente por ser um monumento aos mártires cristãos. Sem dúvida que é o símbolo do poder da Roma imperial. Por outro lado, é uma das páginas obscuras da história humana, na qual a igreja teve que enfrentar dura perseguição. A história dos mártires é contada em 10 capítulos e 10 diferentes séries de perseguições ocorreram contra a igreja. Elas podem ser citadas assim: até o ano 250 d.C. era a nível local, mas acabou se tornando uma questão para o Império. Em segundo lugar, era tudo normal, embora nem sempre centralizado em um imperador. O alívio, o apaziguamento veio com a morte do imperador. Embora uma perseguição judia tenha precedido isso, a hostilidade romana começou no ano 64 d.C., ocasionada por Nero. O historiador romano Tácito fez um relato da cidade de Roma em chamas. Nero declarou que isto tinha sido obra dos cristãos e matou muitos deles após terríveis torturas. Outros historiadores falam de uma manta incômoda que os cristãos eram obrigados a usar. Era feita de um tecido grosso coberto com piche, cera e enxofre. Vestidos com esta manta, eles eram pendurados pelo queixo com lanças afiadas, fixadas no solo e incendiados. Nero os colocou em chamas à meia-noite para servirem como tochas para a cidade. Histórias são contadas de que casas eram lotadas de cristãos e em seguida incendiadas. Grupos de 50 amarrados com cordas eram lançados no mar, espadas, cadeiras incandescentes, rodas para esticar corpos humanos e garras de ferro para rasgá-los. Todas essas tentativas de Roma eram para acabar com a influência dos cristãos. Existem 4 razões fundamentais para a perseguição aos cristãos pelo Império Romano. A primeira era política. Os cristãos costumavam se reunir à noite em locais clandestinos e eram suspeitos de formarem um outro partido político. A segunda era religiosa. Eles se recusavam a oferecer incenso no altar para César, reconhecendo que ele era Deus. E a terceira era social. Eles tinham uma filosofia de vida distinta. Acreditavam que todos os homens eram iguais. A filosofia romana era Nero em uma das extremidades da escala social e os escravos na extremidade oposta. E, por fim, tinham as razões financeiras, pois o povo vivia, por exemplo, da confecção de efígies e pequenas imagens de idolatria da deusa Diana, e o evangelho as tirou do mercado. A 10ª e última destas séries ocorreu no mês de março do ano 303 d.C. Foi um édito emitido pelo imperador Diocleciano. Ele decretava fim a todas as reuniões, destruição de todos os templos, a deposição de todos os oficiais, o encarceramento de todos aqueles que persistiam na desobediência e em submissão a todos os escritos sagrados que, por sua vez, deveriam ser confiscados e queimados. Eusébio, o historiador, confirmou que um posterior édito ordenava aos cristãos a oferecer sacrifício aos deuses pagãos, senão seriam mortos. Ele também relatou que as prisões ficaram tão lotadas que não havia espaço para acomodar os criminosos. A perseguição afrouxou quando Diocleciano abdicou e se aposentou no ano de 305 d.C. Galério estabeleceu um decreto em seu leito de morte no ano 311 d.C., dando tolerância ao cristianismo.
Quando alguém questiona que proveito se faz desses 241 anos de perseguição, admitimos ser uma difícil pergunta a ser respondida. Mas se você reconhecer que debaixo de cada onda de perseguição, o número de fiéis aumentou, consegue perceber que eles enfocaram a definição do que era uma igreja? Eles ainda questionavam o direito daqueles que se comprometiam sob perseguição de manterem ou não uma amizade com os demais crentes. E então, há a questão a respeito da autoridade da Bíblia. Mas quando paramos e pensamos, tinham certas cartas que, mesmo sem serem ainda canonizadas, possuíam suprema autoridade e redirecionavam as prioridades do povo. Agora há um interesse neste livro indestrutível. Da perseguição à proclamação, do ano 313 a 331 depois de Cristo. Estou agora numa das 7 colinas de Roma e provavelmente a mais importante delas. Isto porque foi o centro de sua vida religiosa e onde os Césares construíram seus palácios. Porém, toda a estrutura foi modificada por Michelangelo no Renascimento, e aqui pode ser visto, graças a ele, uma estátua de Constantino. Apesar do fato de Constantino ter posto um fim às perseguições contra a igreja, suas prioridades foram mal direcionadas. Ele considerava fluxo o sinal de aprovação divina. Ele trouxe os bispos que foram reduzidos à pobreza relativa, marcados e aturdidos pelas recentes perseguições aos palácios que resplandeciam com a luz e exalavam perfume. Ele construía igrejas e as enchia de um corpo de clérigos e bispos quando ainda não se tinha conhecimento de profissão do cristianismo naquela região. Ele outorgava grande soma de dinheiro para sustentar os pobres, presumindo que isto resultaria em conversões. No entanto, ao dizer todas essas coisas negativas a respeito de Constantino, posso mencionar uma positiva. Foi ele quem pediu a Batenásio para providenciar 50 Bíblias e copiá-las para que pudesse levar à sede do novo império no leste, Constantinopla. Isto resultou numa coisa. Fez com que as pessoas questionassem o que é a Bíblia. E isso preparou o terreno para a canonização da Escritura. A palavra se torna suprema, 367 a 397 depois de Cristo. À medida que a igreja primitiva estava esperando o breve retorno de seu Salvador, e à medida em que ele ordenava para ir e pregar o Evangelho a toda criatura, eles realmente não se interessaram mais em escrever. Não tinham tempo para tal. Então houve uma época em que, eu entendo, foi retomada a escrita apenas para tentar captar o sentido da mensagem. Não estavam preocupados com as palavras que iriam usar, o tempo verbal ou a sintaxe. Eles simplesmente queriam expor informação suficiente para converter as pessoas e ganhá-las para o cristianismo. Mas então veio aquele terrível tempo de perseguição Diocleciana em 303 depois de Cristo. Eles fizeram algo que nunca havia sido feito antes nessas perseguições. Eles exigiram a destruição de todos os documentos sagrados. Não sabemos o que perdemos nesta época. Nós acreditamos que havia literalmente milhares de documentos que nos foram tomados por causa dessa perseguição. Então, logo esse período passou, veio o ávido desejo de saber o que estava escrito. Neste período, os escribas estavam muito ocupados. E sua ocupação principal era naquilo que supostamente seriam as cópias das Sagradas Escrituras, mas já havia literalmente 13.000 dessas cópias circulando em Crisídon. Foi neste tempo que o maior teólogo de sua época, Atanásio, iniciou a cruzada por um Novo Testamento canonizado. Quando nós falamos cânon, nós simplesmente estamos nos referindo a um quadro de medida, um nivelador ou pesos ideais para equilibrar uma balança. A palavra foi primeiramente aplicada às Escrituras por Atanásio no século IV. A história da canonização do Novo Testamento não foi o registro de um simples fato. Foi um processo lento,
que passou por vários estágios. Mas em 367 d.C., Atanásio escreveu uma carta na qual ele listou pela primeira vez nos registros da história os 27 livros do Novo Testamento. Em 397 d.C., o Concílio de Cartago deu a primeira aprovação oficial dos 27 livros do Novo Testamento. A Igreja, de um modo genérico, agora possui uma voz de autoridade. Para esta autoridade, todo concílio, conclave, pastor ou papa, todo corpo deliberativo se submeteu. A palavra se tornou suprema. A Bíblia no latim vulgar de Jerônimo, 405 d.C. Estou de frente para uma gruta de pedra na cidade de Belém que mede 20 por 20, onde um homem passou 16 anos de sua vida. Ele fez a maior coisa que poderia ter feito pela humanidade. Seu nome, Jerônimo. Nasceu na cidade de Dalmácia em 347 d.C. e tem pais cristãos. Seu pai cuidou de sua educação inicial e então o enviou para a cidade de Roma para estudar retórica e filosofia com um grande professor chamado Donato. Enquanto estava lá, se submeteu ao batismo nas águas. Isto causou um efeito profundo em sua vida. Ele deixou a cidade em 390 d.C., quando estava traduzindo um comentário do livro de Salmos. Ele e 3 amigos decidiram viajar para o leste. Prosseguiram até alcançar a cidade de Antioquia, quando ficou seriamente doente. Ele foi tomado por uma febre alta e, numa noite, quando estava delirando, sonhou que Cristo lhe dizia que ele não era um cristão. Por isso, dedicou sua vida àquilo que julgava ser a tarefa mais difícil de todas: aprender e dominar a língua hebraica. No ano seguinte, ele esteve na cidade de Constantinopla. Ali, pregações importantes contra o arianismo influenciaram a se tornar um verdadeiro defensor da fé. Então, 2 anos mais tarde, ele foi à cidade de Roma presidir um concílio que estava havendo lá. Neste ínterim, ele conheceu Damasco, bispo de Roma, que mais tarde se tornaria papa. Um forte vínculo nasceu entre esses 2 homens e uma grande amizade surgiu. Grande o bastante para que, se Damasco pedisse a Jerônimo que, se fosse possível, traduzisse pela primeira vez o Novo Testamento do hebraico direto para o latim. O latim se tornava cada vez mais importante nos negócios do Império. Na África do Norte estava sendo usado na comunicação exclusivamente para informações religiosas. E então se fez indispensável uma tradução precisa do original para o latim. E não havia ninguém melhor qualificado que Jerônimo. Ele se mudou para Belém para viver uma vida monástica e se dedicou totalmente a esta enorme tarefa. No ano de 405 d.C., sua missão havia sido concluída, mas ele passou o resto de sua vida se dedicando a escrever defesas para a fé ortodoxa. Ele finalmente morreu em 420 d.C. Embora seu trabalho tenha se tornado conhecido como a Vulgata, ou Bíblia, na linguagem comum também se tornou o verdadeiro instrumento que bloqueava o acesso a qualquer outra Vulgata. Esta foi tão altamente admirada que as gerações posteriores decidiram proibir qualquer outra tradução. Ao contrário, o latim se tornaria a língua oficial da Igreja. Todos os outros idiomas seriam, com isto, privados de qualquer tradução para sua língua materna. O bom se tornou inimigo do melhor. Isto, de fato, privou o público da Bíblia e deixou o mundo afundado na escuridão da Idade Média. O movimento no mosteiro, ano 382 d.C. Estou bem em frente ao mosteiro trapista situado entre Tel Aviv e Jerusalém e quero falar sobre o assunto monasticismo. Jerônimo veio até Roma para mediar um concílio no ano 382 d.C. E ao chegar aqui, ele pôde ver a influência secular da Igreja. A opulência da Igreja, a luta pela autoridade e a falta de piedade muito o perturbou. E ele se tornou um pregador no monasticismo.
Quando ele deixou Roma rumo a Belém para terminar a tradução da Bíblia, alguns dos seus o acompanharam. Um deles era uma viúva muito rica de nome Paula. Ela e seu filho foram para Belém e fundaram 4 conventos. 3 deles para freiras e um deles para um monge. De acordo com Philip Shaw, o grande historiador da igreja, Jerônimo é o pai do monasticismo romano. E não há dúvida que depois de Jerônimo todo o caminho floresceu desde a Ásia Menor até a Grã-Bretanha. Belém, Israel. Estou aqui próximo à tumba de São Jerônimo, que é considerado o pai do monasticismo romano. Se tiver a oportunidade de visitar um convento e olhar pela janela, você vai se convencer de que eles eram o sal de sua geração. A ordem dos beneditinos, por exemplo, foi altamente organizada. Cada um tinha sua tarefa específica, ambas sagradas e seculares, e isso ajudou a mantê-los à parte do sistema feudal de sua época. Havia oração e adoração dia e noite. Existiam vigílias e vesperais, mas havia algo mais importante que isso. Estes lugares eram realmente centros educacionais. As pessoas que viviam lá passavam a maior parte do tempo escrevendo ou copiando filosofia e literatura. Mas eles fizeram algo mais importante que isso. Reproduziram as escrituras e mantiveram a Bíblia viva numa geração onde poderia ter morrido. Por esta razão, pensamos neles como lírios brancos em lagos enlameados. A escuridão da Idade Média, ano de 550 depois de Cristo. É axiomático que os primeiros passos após uma queda são os mais dramáticos de todos. E quando esses passos tiveram lugar na queda do Império Romano? Alguns irão dizer que foi quando dividiram o Império em Ocidental e Oriental. Mas talvez seja mais exato na Guerra dos 20 anos contra os godos, que acabou no ano de 555 depois de Cristo. E apenas 13 anos mais tarde, uma outra tribo germânica, os chamados lombardos, vieram e invadiram a cidade. E o que os godos não destruíram, estes o fizeram. Mas um homem veio ao papado com o nome de Gregório. Eles o chamavam de Gregório o Grande, e ele merecia o título. Ele era um homem magnífico. Certa vez em que o exército lombardo não tinha sido bem pago, ele decidiu que iria pegar o dinheiro da igreja e com ele pagar o exército. E por tal feito se tornou conhecido como o salvador do Império de César. E foi isso que trouxe universalidade e unidade à igreja. A igreja foi o poder absoluto durante esta época. Mas este poder é um triste capítulo na história do cristianismo. A Bíblia foi relegada às portas trancadas de um convento. Foi colocada em um pedestal e confinada a uma linguagem que apenas alguns poucos privilegiados podiam ler. Enquanto isso, a igreja era consumida com seus objetivos políticos, e isso resultou em cruzadas e outras atrocidades. Um número incontável de vidas foram ceifadas, mas desta vez a igreja foi a responsável. No entanto, nas longínquas ilhas britânicas, a Bíblia estava apenas começando a sacudir as ondas que mudariam o curso da história para sempre. A palavra de Deus em inglês, a palavra de Deus para o homem comum, 389 a 1382 DC. Estou em um dos mais famosos táxis de Londres. No meu percurso do aeroporto ao hotel, no que eu chamo de um típico dia em Londres. Nossas viagens nos levaram a Israel, depois a Roma, e agora chegamos à Grã-Bretanha. Podemos acompanhar as coisas conforme elas iam se desenrolando, começando pela Bíblia. Então falamos sobre as pessoas que sofreram perseguição por causa de sua ligação a ela. E agora eu quero lhes apresentar ao homem que nos deu a primeira Bíblia traduzida para o inglês.
Obrigado. Obrigado. Vamos também falar sobre o fósforo, que deu início ao fogo da reforma. Continue ligado, sim? O legado de dois homens devotos, de 389 a 597 DC. Falando sobre a história da difusão do cristianismo, farei uma pausa para lhes contar como ele chegou às margens do Império. Por este motivo, estou aqui, próximo a uma antiga muralha romana que data do ano 55 AC. O cristianismo chegou à Grã-Bretanha através do exército. Este certamente contribuiu para a difusão do cristianismo no país. Descobri um lugar aqui na Inglaterra que foi escavado e onde viveu um general romano. E havia uma espécie de simbolismo nos muros da casa. Há um sinal e a cabeça de Cristo que datam do século IV e que se encontram no Museu Britânico. É um mosaico feito de azulejo e é de uma época que prova que o cristianismo esteve nesta ilha por volta do século III. Para contar melhor a história de como isto se deu nesta ilha, tenho o privilégio de lhes apresentar a dois homens muito importantes. Escócia. Embora muito do que sabemos sejam conjecturas, São Patrick parece ter nascido na Escócia no ano 389 DC. Seu pai era considerado um homem rico, era diácono e, sem dúvida, São Patrick foi instruído na disciplina cristã. Quando tinha 16 anos, um grupo de saqueadores pilhou sua vila e ele foi levado cativo à Irlanda. Trabalhou durante 6 anos como líder dos pastores de ovelhas. Sua visão religiosa o manteve vivo. São Patrick conseguiu escapar e encontrou um grupo de comerciantes marítimos que estavam levando cães irlandeses para o continente. Ele tratou com eles para que o deixassem ir junto e 3 dias depois aportavam na França. Ele permaneceu em companhia desses homens nos 2 primeiros meses e então fixou-se em algum lugar na área do Mediterrâneo. Mas a saudade de casa era tão forte que ele logo voltou à sua cidade natal. Segundo a lenda, um dia ele foi visitado em sonho por um homem chamado Vitório. Ele carregava alguns rolos de pergaminho. Um desses pergaminhos levava o nome de Irlanda. Vitório pegou o pergaminho e entregou a São Patrick e disse: "Venha e esteja entre nós novamente." E baseado nisto, São Patrick se comprometeu a retornar à cidade onde fora sua prisão e tentar ganhar aquelas pessoas para Cristo. E assim, ele fez contra a vontade de seus amigos. Levou 14 anos para se preparar, mas finalmente voltou. De acordo com a lenda, foi aqui, nas ruínas do castelo de Dunstafrug, que ele montou seu quartel-general e de onde expandiu sua obra até alcançar toda a Irlanda do Norte. E finalmente converteu todas essas pessoas ao cristianismo. No ano 461 ele se aposentou, na época em que era bispo de Armagh. De acordo com a lenda, esta rocha acinzentada atrás de mim foi o lugar do descanso final de São Patrick. Mas antes de concluirmos o capítulo de sua vida, eu gostaria de fazer 2 adendos ao que já foi dito. Primeiro, foi este homem que trouxe o cristianismo à Irlanda. Historiadores discordam com inúmeros fatos de sua vida, mas nenhum deles contesta essa questão. A Irlanda deve a este homem a chegada do cristianismo à ilha. Segundo, é em relação ao fato de que, na ausência de São Patrick, da Escócia, esta se voltou novamente ao paganismo. Mas sob a influência de São Patrick na Irlanda, 102 anos depois, em meio às centenas de pessoas que foram trazidas para Cristo, havia um outro homem, que numa embarcação feita de pele de baleia, da companhia de 12 pessoas, deixou a ilha
e foi para a Escócia para evangelizar. E seu nome era São Columba. São Columba nasceu em dezembro do ano 521 DC, na parte norte da Irlanda conhecida como Ulster. Ele era descendente de uma família real e, de acordo com muitos relatos, ele poderia ter sido o rei da Irlanda. Foi Finian, o principal abade erudito da época, que apresentou São Columba uma vida de real compromisso com Cristo e de estudo sistemático das Escrituras. São Columba foi ordenado ao sacerdócio. Ele, junto com outros monges, começaram a estabelecer monastérios. Durante este período, a lenda nos relata mais de 100 mosteiros fundados por São Columba. Ele decidiu deixar sua terra natal, a Irlanda, e ir para a Escócia. Reunindo 12 companheiros numa imitação aos 12 apóstolos, São Columba partiu rumo às terras pagãs do extremo norte. Eles finalmente aportaram na pequena ilha de Iona, aproximadamente 800 metros de distância do continente. São Columba tratou logo de construir um mosteiro, o qual iria servir de base em seu campo missionário. Nesta época, Iona se tornou o principal centro de evangelização da Escócia e norte da Inglaterra. Ele foi ainda corajoso bastante para levar o evangelho ao rei bárbaro dos Picts, o que resultou em sua conversão e, como consequência, uma paz relativa ocorreu entre os Picts e os escoceses. Graças à sua devoção, São Columba é uma peça fundamental para a história do Livro Indestrutível. Ele escrevia poesias e amava profundamente os livros poéticos da Bíblia, em especial os Salmos. O exemplo de São Columba, de autorrenúncia e vida piedosa, foi reforçado por várias manifestações milagrosas de poder, profecia e cura. Sua grande dedicação à Bíblia o transformou no maior missionário que a Escócia e Irlanda já conheceram. Aos 75 anos de idade, após gastar um dia transcrevendo um salmo, ele levantou de sua cama para se juntar aos seus irmãos em sua tradicional tarefa da meia-noite. Chegando até eles, enfraquecido pelos anos de lida, ajoelhou-se no altar e caiu desfalecido. São Columba voltou a si, despediu-se abençoando seus monges e faleceu serenamente nas primeiras horas do domingo, dia 9 de junho de 597. É mais que coincidência terminarmos a história de São Columba voltando ao túmulo de São Patrick. Digo mais que coincidência porque a Escócia foi quem evangelizou a Irlanda através de São Patrick. E foi a Irlanda que evangelizou a Escócia através de São Columba. Estes dois acabaram se associando como pai e filho, causa e efeito. Seus ministérios foram exatamente o mesmo. O efeito de seus ministérios foi exatamente o mesmo. E por coincidência, ambos os corpos foram enterrados na mesma sepultura. Segundo a tradição, esta é a rocha da sepultura de São Patrick e São Columba.